Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui juntos para mais um encontro, mais um bloquinho, mais uma live maravilhosa para falar do incrível mundo da matemática com vocês. E bom, hoje, para este nosso encontro, a gente vai falar da ideia que aparece no edital de vocês como sistema de unidade de medidas, e aí pode vir com vários complementos, até dependendo da banca, falar de massa, volume e tal. E que é basicamente a nossa ideia de trabalhar com sistemas métricos. Trabalhar com valores, medidas, precisão, tempo, volume e tudo mais. E hoje nossa live é justamente para falar sobre isso, tema que muitas vezes é desesperador para muitas pessoas, mas que na verdade não é bem assim na hora da prova. E eu vou explicar para vocês hoje aqui, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala de questões envolvendo sistema de medidas de unidades, a gente pode estar falando de dois tipos de situações. Primeiro, é importante você entender isso. Existem algumas questões que são construídas diretamente em cima da ideia de conversão de unidades, certo? De conversão de medidas. Só que essas questões, sinceramente, eu nem chamaria de uma questão de sistema de unidades ou medidas, porque para mim é uma questão de regra de 3, já que a conversão entre esses sistemas de unidades geralmente vai ser feita por uma regra de 3, e normalmente uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, quando você analisa, na prática, não existe uma questão trabalhando exatamente sobre este tópico, certo? O que você tem é uma questão que trabalha com outros tópicos da matemática, mas que se utiliza do conhecimento de algumas noções de sistemas de unidades. O que é um centímetro, o que é o metro, o que é o quilo, seja num quilômetro ou num quilograma, qual que é a ideia em relação a tudo isso. Então, no final, quando você analisa, esse termo que aparece no edital, sistema de unidades e medidas, ele na verdade é um tema, um tópico de defesa. Por que isso? Por exemplo, eu construo uma questão que eu acho mó legal de regra de 3. Questão que eu achei muito legal de regra de 3. Só que para você resolver essa questão, você tem que ter noção do que é metro. Aí, o cara erra a questão e pede recurso, alegando que não tinha no edital a necessidade de conhecimento de metro. E aí, tecnicamente, é um conhecimento que não está no conteúdo programático e até caberia recurso nessa questão. Então, o que acontece é que para o examinador se defender disso, para o examinador dizer que dentro das questões da prova pode ter o conceito de transformação de medidas, ele coloca o tópico sistema de unidades e medidas ali. Simples assim, certo? E aí, dentro deste nicho, dois tipos de questões se destacam. As questões, como eu falei, de regra de 3, questõezinhas básicas de regra de 3, e que você, dentro dessa questão, vai ter que ter o conhecimento, uma noção sobre algumas grandezas, e algumas questões que indiretamente vão pedir para você conhecimentos sobre unidades não tão convencionais, unidades que não usam bases decimais. Já vou explicar sobre isso. E eu quero dividir essa nossa live em duas etapas. Primeiro, mostrar quais são as questões mais basiconas de conversão de medidas, questões mais diretas, aquelas que a gente encontra e que normalmente é classificada nos sites, inclusive no site do que vai estar classificado como sistema de unidades medidas, e depois quais são as mais perigosas, na minha opinião, que não são exatamente questões, mas trechinhos de questões que derrubam muitas pessoas, tá certo? Então vamos em etapas. Primeiro, vamos na lousa. Quero mostrar uma primeira questão para vocês e em cima dela a gente conversa. Então, vem na telinha e ele fala assim. SESGAN Rio 2023 e diz: a unidade de pressão padrão no Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Pascal. Caraca, Pedro, nunca vi uma pressão em Pascal. A gente gosta de ATM, a gente curte muito um ATM. Mas o sistema de unidades é o Pascal. Tá aí, tá dito. E aí, você deve ter reparado que tem alguns pontinhos aqui, porque a partir deste momento o examinador invoca em si o espírito palestrinha e começa a dar palestra sobre unidades de medidas de pressão. Ele conta pra gente o que é o Pascal, como é calculado o Pascal, por que existem outras unidades, por que a física usa tal, por que não sei usar tal, e todo este conhecimento que aparecia aqui
era completamente irrelevante para a nossa vida e tomaria esta página inteira só de conhecimentos irrelevantes. Então eu já coloquei 3 tracinhos aqui, 3 pontinhos aqui, e segui o baile. E aí vai até um conselho que eu vou dizer que eu não disse, certo? Um conselho que se você falar para os outros, falar que não falei. Aquele conselho ali, ó, no tete a tete, que é o seguinte. Examinador gosta de palestrinha, tá? Examinador curte. Às vezes ele tá sem imaginação para uma questão, aí ele pega um trechinho ali, agora com o chat GPT então nem se fala, ele pega um trechinho ali explicando uma teoria maluca da matemática e joga na sua questão como se aquilo fosse importante. E muitas vezes você fica buscando informações ali sem chegar a lugar nenhum. Então assim, ó, quando você for ler o seu enunciado e você vê um texto muito grande, especialmente em matemática, lembra que a matemática ela tem os dados dela valores numéricos. Tá? Na matemática, os dados aparecem como números. Se você tem um baita textão que você começou a ler e viu que está muito de historinha, pode ser que esse texto seja completamente irrelevante à sua questão. Eu recomendo, pelo menos o que eu gosto de fazer, é descer, ir ali para onde os números aparecem, entender qual é a pergunta da questão, e aí sim eu volto para analisar o enunciado. Tá? Então, por exemplo, quando eu fui analisar esta questão, eu comecei a ler, eu li a unidade de pressão padrão no sistema internacional, esse é o Pascal. O Pascal é a medida calculada através da blá, 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 blá. E eu vi que era um baita texto enorme e não aparecia um número. Falei, peraí, vamos ver. Aí olhei onde estavam os números, vi uma relação de conversão que eu já falo para vocês, e aí eu vi a pergunta. Considerando essas relações, 210 torque corresponde aproximadamente a PSI. E aí eu percebi que a pergunta da questão, ela se referia a essas relações e não ao enunciado, e perguntava a conversão de torque para PSI. E aí eu falei, acho que esse enunciado não é importante. Então na sua prova, viu o textão, Pedrão, a questão trouxe um texto enorme em matemática. Bate o olho, desce lá no final e vê qual é a pergunta da questão. Vê do que a questão realmente fala e se aquele texto é importante. Se for, você sem preguiça alguma vai voltar e analisar ele com toda a calma do mundo. Mas, se for como esse caso, segue o baile. Então, o que importa é, ele me deu esta tabelinha de conversão que está relacionando que um torr é aproximadamente igual a 133 Pascal, um bar é aproximadamente igual a 14,5 PSI e um PSI é aproximadamente igual a 7 K. O que é K? Quilo, quilômetro, quilograma, quilopascal, certo? Quilo sempre representa 1000. O K, ele representa 1000. Vou até colocar uma flechinha style aqui. Cadê a flechinha style? Essa flechinha style. Isso representa 1000. Beleza? Claro, quando a gente está falando de unidades, né? Não qualquer K no universo vai representar 1000. Isso aqui, para quem joga online, já sabe, 2K, 10K, isso aqui é vocabulário padrão. Então ele me deu essa relação de conversão e aí ele vai na clareza da coisa. Ele fala o seguinte, assim, 210,5 torr correspondem aproximadamente ao seguinte valor em PSIs. E o que ele quer? Que você simplesmente converta torr em PSI. Caraca, Pedrão, preciso saber conversão de unidade de pressão? Não, na verdade o que você precisa saber de conversão é o básico. Centímetro, decímetro, metro, quilômetro, segundo, minuto e hora, é isso. Tanto que ele deu pra gente uma tabela, por isso que eu disse, não é preocupante. Porque quando ele sai do básico, do que a gente está acostumado no dia a dia, ele tem que dar informação, tá bom? E aí vamos ver, o que eu sei de torr? Eu sei, a pronúncia não é essa exata, tá? Mas eu não consigo falar bonitinho, eu vou falar do jeito que eu quero. Eu sei que um torr é aproximadamente 133 Pascal. Beleza. Sei transformar torr em Pascal. Eu sei alguma outra conversão com torr? Não sei. Mas eu sei uma conversão em Pascal. Eu sei que um PSI é 7 kilopascal. Então, qual é o meu plano? Vou transformar torr em Pascal, depois Pascal em PSI e ir para a galera.
beleza? Eu sei que um torr é 133 Pascal. Ai, Pedrão, mas eu não quero um torr, eu quero 210,5. É aí que eu falo que inevitavelmente cai numa regrinha de 3. Por quê? Eu sei que um torr equivale a 133 Pascal, então 210,5 torr vai ser igual a x. Simples assim. Olha lá, Betina. Não coloquei retinhas, eu não gostei desse torr desse jeito, eu vou dar uma compactada aqui, ó, que mais bonito, hein? Elegante. Vamos concordar, elegante. Show. Regrinha de 3 simples, básica, não vou nem dar moral pra gente. O que vai ficar no final é que o nosso x ele vai ser igual 210,5 vezes 133. Ai, Pedro, preciso multiplicar? É lógico que precisa multiplicar, irmão. Como você vai fazer sem multiplicar, meu Deus do céu? O número vai ser bonito? Não, vai ser horrível. Vai dar, 27.996 com 0,5 ali para dar uma zoada ainda, certo? É isso. Este é o nosso valor, a nossa conversão em Pascal. Tranquilo até aqui? Crises? Lembrando que quem tem problema com multiplicação e divisão, no meu canal do YouTube, procura lá, Prof. Pedro Campos, existe vídeo sobre divisão e sobre multiplicação. Não tem desculpa para errar divisão e multiplicação. Só ir lá, você vai tirar de letra, certo? Voltando, agora que eu conheço a pegada em Pascal, eu consigo calcular isso do jeito que eu quero. Vou trazer para cá, só para trazer aqui para o meio, para ter um espacinho. E vamos lá para a próxima conversão. O que eu sei agora é PSI em Pascal, ou Pascal em PSI. Eu sei que um PSI, ele equivale a 7 kilopascal. A pergunta é, quantos PSIs, já que eu quero saber a resposta em PSI, eu vou ter com, cuidado agora, o cara vem e escreve 27.996,5 e vai pra galera. E vai pra galera errado para um caramba. Porque isso aqui é Pascal. E eu não estou comparando Pascal, eu estou comparando quilopascal. Lembra, quilo é 1000. Então isso aqui não é 7, é 7.000 Pascal. Então você tem duas alternativas. Ou você coloca 7.000 Pascal está para um PSI, assim como isto está para X. Essa é uma alternativa. Outra possibilidade é você transformar o de baixo em quilo, jogando a vírgula 3 casinhas, 2 casinhas, perdão, 3 casinhas, por que eu falei 2? Não sei. 3 que eu falei, joguei 3, falei 3, depois corrigi para 2, porque eu não sei o que estou fazendo. 3 casinhas para lá, transformando isso também em quilopascal, certo? Pedrão, qual é o melhor caminho? Cara, o melhor caminho, ele é bem óbvio. Ele é bem óbvio. Quando eu jogo essa vírgula para cá, eu me deparo com 27,9965. Se este mundo, ele não me permite aproximar 27,99 para 28, eu não quero mais viver esse mundo. Até porque o próprio enunciado disse que seria aproximado. Então, na boa, mantenha o quilo. Isso aqui vai virar 28 kilopascal na veia. Tranquilidade? E aí é só multiplicar em cruz. Vai ficar 7 Chester é igual a 28, já está tudo em kilopascal. Jogou para lá dividindo, o X é igual a 28 sobre 7, dá 4 PSIs. Ah, Pedrão, X com X me confunde. Então troca, irmão, troca. Vamos colocar aqui Íbero. Seu caderno, suas regras. Pedrão, quero fazer a Hello Kitty. Faz, irmão. Você que manda. Tchururu. Tchururu. Belezinha? E nossa resposta final, 4 Cs. Alternativa, alternativa D. E um 4, tô bem louco. Nossa resposta final. Tranquilo até aqui? Crises? Pedrão, esse tipo de questão é comum na minha prova? Sinceramente, relativamente comum, tá legal? Esse tipo de questão ele é relativamente comum, tanto que, pra gente ficar treinado, eu quero fazer mais uma desse estilo. Tá
bom? De novo, o que é isso? São as questões que a banca, provas, análise geralmente classificam como sistema de unidades e medidas. Eu, particularmente, considero que isso é uma questão de regra de 3, beleza? E aí você tem que resolver na prova. Acabou. Essa é a situação que, sinceramente, eu não acho nada preocupante. Mas vamos voltar. Próxima questãozinha agora. E ele fala: na Guerra do Golfo, em janeiro de 1991, alerta de palestrinha. O cara começou uma questão de lógica, falando na Guerra do Golfo, em janeiro de 1991. Meu irmão, palestrinha. Veio o papinho, você passa lá. Textão enorme, tá? Aqui começava um textão enorme. Passa, e procura dado numérico. Olha, vai batendo o olho no texto e procura dado numérico. E eu encontro: o volume de petróleo despejado foi estimado em 770 piscinas olímpicas. Este dado apareceu no meio de um texto enorme, mas apareceu lá. Teve derramamento de petróleo e o volume de petróleo despejado foi estimado 770 piscinas olímpicas. Show. Continuou, historinha. E os soldados, blá, 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 blá. Em dado momento, considere as seguintes relações. Pronto, era um texto enorme, que dado numérico efetivamente só tinha que teve o volume de petróleo despejado de 770 piscinas olímpicas. Show! Aí vem isso aqui. Cada piscina olímpica tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Um barril de petróleo cru estadunidense, US BBL Oil, ainda da especificação, corresponde a aproximadamente 159 litros. Pergunta: qual a quantidade estimada de barris de petróleo que foi despejado no Golfo Pérsico na ocasião? Então lá. Primeira coisa eu sei, são 770 piscinas olímpicas. Mas a pergunta que fica é: e quanto tem numa piscina olímpica? Ele me permitiu analisar isso, vamos analisar. Eu vou fazer assim porque fica bonito, né? Só por isso. Olha a elegância dessa minha piscina olímpica. Eu podia gastar mais do tempo de vocês e colocar água aqui dentro. Ia ficar mó legal, colocar uma segunda medida, água, uma perspectiva, vocês iam pirar. Mas a gente tá numa live e vocês não querem que eu gaste 5 minutos botando água numa piscina fictícia. Então o que importa é, essa piscina tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. E com essas medidas eu consigo calcular o volume dessa piscina. Ai, Petrão, odeio geometria, sacanagem, não falaram que essa live era de geometria. Irmão, calcular volume de paralelepípedo não é geometria, isso é bom senso, certo? É só multiplicar as 3 medidas. Então, o volume de uma piscina, deixa aqui bonitinho, vai ser 25 vezes 50 vezes 2. Tá lá. Os números eles até são bem simpáticos. Por quê? Porque eu tenho 25 vezes 2, que dá 50. E aí 50 vezes 50, 2.500. Então, multipliquei, deu 2.500. Por enquanto, não falamos nada de unidades de medida. Agora começa. Qual a unidade do volume? Presta atenção. Aqui era 25 metros vezes 50 metros vezes 2 metros. Quando a gente faz 2 vezes 2, é 2 ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. Tchatchazinho vezes tchatchazinho é tchatchazinho ao quadrado. Então, metro vezes metro vai ser metro ao quadrado, que vezes metro de novo vai ser metro ao cubo, metros cúbicos. Então,
Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero. Nossa, não consegui, mas ficou assim. Eu tenho 2.500 metros cúbicos. E aí já guarda. Sempre que você vê metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, é unidade de volume. Então, 1 metro cúbico seria 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 centímetro cúbico seria 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 1 decímetro cúbico, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Pedrão, e o que é decímetro? Vamos lá. Metro é a unidade. Centi é sobre 100. Centímetro. Metro dividido em 100. Deci é sobre 10. Decímetro. Metro dividido por 10. Pedrão, o milímetro, então, é milímetro? Exato, mili de 1000. Milímetro é metro dividido por 1000. Milímetro. Então, essa é a unidade padrão que a gente vai ter, tá certo? Centi sobre 100. Deci sobre 10. Mili sobre 1000. Acabou. E aí a unidade que vem, no caso, estamos falando de metros. Para cima, aí vira o quilo. Juntou 1000 metros, quilômetro. Beleza? Tranquilão? E aí, quando você multiplica as unidades, quando você multiplica os valores, as unidades também. Então, se você tem um quadrado, imagine esta tela que estamos nos vendo. Essa tela tem 16 por 9, a proporção é essa. Vamos fingir que é 16 vezes 9, só facilita. Eu tenho 16 vezes 9, sei lá, se for centímetro, como foi? 16 centímetros vezes 9 centímetros, centímetro ao quadrado, unidade de área. Beleza? Então já sei que uma piscina são 2.500 metros cúbicos. Só que ele não quer saber em metros cúbicos, ele quer saber em litro. Por quê? Porque um barril de petróleo tem 159 litros. Pedrão, e como eu calculo em litro agora? O próprio enunciado já deu. 1 metro cúbico são 1000 litros. Caraca, Pedrão. E o que é o litro? Por curiosidade, litro, ele é 1 decímetro cúbico, tá? O litro, ele é 1 decímetro cúbico. Isso aqui é metro cúbico, decímetro cúbico. Então, um quadradinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros tem 1 litro, tá bom? Então, sempre que você vê litro, litro é um nome comercial para a unidade decímetro cúbico. Ponto. Então, ele contou 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Por quê? Porque cada metro são 10 decímetros, concorda? Cada metro, vou até escrever isso aqui, ó que bonitinho, ó que bonitinho. 1 metro são 10 decímetros, concorda? 1 metro são 10 decímetros. Está na unidade, decímetro é metro sobre 10. Só que o litro, ele é decímetro cúbico. Então, é decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Então, 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Caraca, precisava saber de tudo isso? Não, não precisava porque o enunciado já falou. Mas eu gosto de falar também. Então, eu vou para a regrinha de 3. Eu sei que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então, 2.500 metros cúbicos serão X. Essa é a nossa regrinha de 3. Já vou multiplicar e eu vou tirar ela daqui porque ela é bem básica. Vai ficar X vezes 1 é 2.500 vezes 1000. Então, na prática, o que vai ficar é que o volume da piscina, porque é ele que a gente está calculando ainda, só que eu tinha ele em metro cúbico, agora eu vou ter em litro, né, o decímetro cúbico. Então vai ser 2.500 vezes 1000, que é igual a 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O bom e velho 2,5 milhões. Beleza? Então o volume de uma piscina olímpica é de 2,5 milhões litros. Tchanã. Tchanã.
que eu vou ter que fazer alguma coisa para caber agora, porque o negócio está apertado. Deu? Não, não deu. A gente diminuiu o tamanho da letra. Aqui vai para agora 19. E aí deu. Pronto. A de cima também. Ninguém percebeu a diferença, mas eu tenho toque. Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, só que não foi uma piscina, foram 770 piscinas. Então, na verdade, o volume derramado, ele é de 760 vezes 2,2 milhões e meio, né? Já mudar esse vezes para X. Então, este é o volume que foi derramado, já que foram 770 piscinas ali. E aí, como não vai caber tudo escrito aqui, eu vou só colocar o resultado, combinado? Só colocar o resultado. Que vai dar um absurdo. Vai dar 1.925 milhões, é isso? É isso. É isso. Tá lá. 1.925 milhões, meu Deus, de litros. E agora, para finalizar a questão, passo final. Eu já sei o volume todo derramado, o que eu quero saber agora só são quantos barris isso corresponde. Aí é facinho. Para saber quantos barris de óleo foi, é só pegar este valor, 1.925 milhões, e eu vou dividir pelo volume de cada barril. E eu sei que cada barril tem 159 litros. Então, eu estou pegando o 1 bilhão de litros e dividindo isso por 159 litros, que é um barril. Quando eu faço isso, já sem espaço para nada nessa vida, vou compactar mais, não rolou. Eu vou colocar o resultado só em outro lugar. Quando eu faço este cálculo, eu chego que a quantidade de barris que vai vir para cá vai ser igual. Cara, esse cálculo vai começar com 1. Vai ser 1, 2, com um monte de valorzinho. Vou colocar aproximado, que é o que interessa, tá? Que é estimado, né? Então, aproximadamente, vai dar 12.106.900, aproximadamente 12 milhões, tá legal? Aproximadamente 12 milhões de barris. É o nosso resultado final, que se encontra na alternativa D. Pedrão, podia desde o começo já começar a descartar esses milhares aqui? Pode, sem problema algum, mas como eu não queria que vocês se perdessem nisso, eu preferi por manter todos os valorzinhos aqui aparecendo. Tá claro isso? Repara que no final, questão foi do quê? Regrinha de 3. Regrinha de 3 e multiplicação de valores. É isso que a gente pode esperar no geral, e essa foi uma questão que eu fui buscar em 2018, porque eu queria uma um pouco mais complicada. E eu encontrei essa para a gente trabalhar. Então repara que mesmo a questão mais complicada em si, ela não requer de você muito conhecimento avançado. Essas questões, elas são questões que você acaba improvisando com os próprios dados do enunciado. Nada demais. Então, como eu disse na primeira e disse agora, esse tipo de questão, sinceramente, não me preocupa. Para um candidato bem preparado para uma prova, essa questão vai tranquila. Tá, Pedrão. Então, o que te preocupa sobre sistema de unidades e medidas? O que me preocupa é a parte que não vai cair como uma questão isolada. É um pensamento que vai aparecer dentro de outras questões e que vocês se atrapalham completamente e com razão, que é a conversão do tempo. Galera, não me preocupa a conversão de metro, de volume, de nada. Sinceramente, não me preocupa, porque é tudo multiplicar e dividir. Agora, conversão de tempo é um probleminha.
E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Então, só colocando um título para o que falaremos. Conversão de tempo. Ah, Pedrão, mas por que conversão de tempo é complicado? Muito simples, muito simples. Vou te dar um exemplo. Quanto que é 1,7 horas? Ou hora, no caso. Quanto que é 1,7 hora? Ai, Pedrão, é facinho. É 1h70 minutos. Não, né, irmão? 1h70 minutos seriam 2h10. E 1,7 é menos que 2, concorda? Aí mora o problema. O que acontece? O nosso formato numérico, tá? O formato dos números que a gente trabalha, ele é um formato decimal. O que significa isso? Que você tem 10 símbolos e com estes 10 símbolos você escreve qualquer número que você quiser, só pulando casas. Então você está na unidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que você faz? Pula uma casa e recomeça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula uma casa. 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula uma casa. 3, 0, 1, 2, 3. E é o 10, 20, 30 e por aí vai. Então o nosso formato numérico, ele é decimal. A gente tem 10 símbolos e com 10 símbolos a gente escreve qualquer número do mundo. Dito isso, os gregos, lógico, não hoje, né? Hoje eles usam decimal também. Mas quando a gente fala da Grécia Antiga, eles usavam um formato de número sessentesimal. O que significa isso? Que eles tinham 60 símbolos e aí depois dos 60 símbolos que pularia uma nova casa. Então, hoje a gente está na unidade, você tem 10 símbolos para a unidade. Feitos 10 símbolos, você coloca na dezena 1 e aí os mesmos 10 símbolos. Na dezena 2, os mesmos 10 símbolos, e assim infinitamente. Eles tinham 60 símbolos. Então eram 60 símbolos, depois de 60 símbolos, pularia para uma casa do lado. Ou seja, eles só precisariam de 2 casas a partir do 61. Até os 60 tinha tinha símbolo para representar. Beleza? Show. Eles fizeram isso porque o tempo se comporta assim. Repara, 60 segundos que vira 1 minuto, 60 minutos que vira 1 hora. Então, o tempo é uma unidade que se comporta em formato sessentesimal. Para você pular de casa, para você pular de unidade, você precisa que 60 valores aconteçam. 60 segundos se passaram para que você possa contabilizar 1 minuto. 60 minutos se passaram para que você possa contabilizar 1 hora. E quando você tenta representar um número sessentesimal em uma base decimal, dá perrengue. Tanto que, obviamente, isto aqui é completamente diferente de 1h70 minutos. Já vou escrever que é diferente. Se alguém tirar um print agora, é má fé. Tá lá. Completamente diferente. Não gostei assim? Assim também não. Tá bom? Tá, Pedrão, e como que eu faço para fazer esta conversão? Galera, sinceramente, é bem tranquilo. É só você ir pegando essa parte quebrada e sempre jogando para uma unidade menor. Então, por exemplo, como que eu vou fazer essa conversão? Bem simples. Claramente, eu tenho 1 hora aqui. Então, temos 1 hora. Isso é indiscutível. 1 hora se passou. Se fosse 2, seriam 2 horas. E daí em diante. Agora, para o complemento, a gente vai calcular. Porque eu tenho 1 hora mais 0,7 de hora. Este 0,7 de hora que é o nosso probleminha. Porque ele não completa 1 hora inteira e por ser uma base diferente, a gente não consegue trabalhar. Então o que você vai fazer? Esta parte quebrada, só essa parte quebrada, você vai transformar para unidade de medida menor. Menor que hora é 1 minuto.
Então você vai no seu cantinho e faz 0,7, a quantidade de hora que a gente tem, e para transformar hora em minuto, você multiplica por 60. Por que eu estou dividindo? Porque eu sou muito louco. Você multiplica por 60. E aí, vamos lá. 60 vezes 0,7 não é nada terrível. Vai dar 42, né? 6, 7, 42. 42 minutos. E aí sim, agora você tem a sua conversão. Eu sei que 1,7 hora é 1 hora, mais 0,7 de hora, que quando multiplicado por 60, dão 42 minutos. Acabou. Simples assim. Pedrão, e se isso não fosse o suficiente? Você transformaria a parte quebrada em segundos. Vamos fazer o exemplo? Vamos lá. Fazer o seguinte. Vou pegar agora, vou até usar esse mesmo exemplo aqui. Vou fazer assim, ó, 3,721. Vamos lá. Tenho 3,721 hora. Este número nunca vai aparecer na sua prova, mas eu quero trabalhar com ele só para mostrar um caso feio. Claramente, isto aqui não são 3 horas e 721 minutos. Completamente diferente. Muito menos 72,1 minutos. Completamente diferente. Se atente ao símbolo de diferente. Como que você vai converter? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho claramente 3 horas prontas aqui. Ó. Esse cara aqui é este cara aqui. Então, eu tenho claramente 3 horas na jogada. Então, 3 horas se passaram. Isso não é 4, isso é 3. Então, qualquer alternativa que trabalhe com 4 ou mais horas está errado, porque isso é 3, certo? Aí, eu tenho 3 horas mais 0,721 de hora. E este 0,721 de hora, que é o nosso perrengue, porque isso não completa uma hora inteira. Então, qual a nossa solução? Transformar isso em minutos. Como que a gente vai fazer? Para transformar em minutos, é só multiplicar por 60. Vou até fazer mais bonitinho, já encaixar aqui embaixo para dar um design todo shiny. E aí, quando eu faço essa multiplicação de 0,721 vezes 60, deu zica. Porque 0,721 vezes 60 vai dar 43,26, né? 26 minutos. O que, ok, já são 3 horas, 43 minutos e uns quebradinhos. Mas e se na sua prova, por exemplo, tiver mais do que uma alternativa com 43 minutos? E aí? Você tem duas alternativas, 3 horas, 43 minutos e tantos segundos, 3 horas, 43 minutos e tantos segundos. O que eu faço nesse caso? Muito simples. Claramente, nós temos aqui 43 minutos. Claramente nós temos aqui prontos 43 minutos. Vou até deixar esse em preto aqui. E além desses 43 minutos, eu tenho também 0,26 minuto. Isso é parte de minuto, lembra? Parte de pizza é pizza, parte de minuto é minuto. Isso aqui é parte de minuto, então é minuto. Só que eu não sei quanto isso vale exatamente, porque minuto não é uma base decimal. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar este pedacinho aqui e vou transformar numa unidade menor. Qual é a unidade menor? A unidade que vem depois do minuto? Segundo. E como que a gente transforma em segundo? Multiplicando por 60. Então, vou pegar isso aqui e multiplicar por 60.
0,26 vezes 60 vai dar 15,6, né? 15,6. E aí, com isso, tá meio que completo o nosso resultado. Embora eu tenha uma parte quebrada no segundo, isso só aconteceu porque eu fiz esse número da minha cabeça, né? Se eu tivesse feito 3,72, já não seria. A sua prova não tem essa preocupação. Mas quando você abriu aqui, agora você sabe exatamente quanto você tem. Claramente são 3 horas, 43 minutos e 15 segundos, fora uns quebradinhos que seriam milésimos de segundo, que nem faz sentido para a gente analisar, porque a prova de vocês não trabalha nessa escala. Então é assim que vocês vão fazer para converter tempo, o que sinceramente, de tudo que pode aparecer sobre sistema de unidades, é o que efetivamente me preocupa e que o bom candidato tem que ficar ligado, porque pode complicar. Tá certo? Cris e Salah, dúvidas? Então tá lá, explicar tudo que eu queria. Esta foi a nossa live, o nosso encontro sobre sistema de unidades e medidas. É um tema importante para se falar agora, já que como a gente está começando ali a matemática da base de novo, é importante tirar este problema da frente, porque mais para frente isso vai inevitavelmente aparecer em algumas questões. Hoje, infelizmente, estava sem acesso ao chat, então eu não consegui responder as perguntas de vocês, mas lembrando que qualquer dúvida que tiver, pode mandar sempre que quiser no meu Instagram, @profpedrocampos. Manda lá, vai ser um prazer responder, não só sobre coisas dessa live, mas também sobre qualquer outra coisa que você queira perguntar, tá certo? Então, senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Até uma próxima aí. Tchau. Valeu.